Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um BordaCast, o podcast mais subversivo do campo analítico. Eu sou o Lucas, falando aqui diretamente de São Paulo. Comigo hoje eu tenho a presença da Camila, do Rio de Janeiro. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. E de Fortaleza tenho o PH. E aí, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? E a Jéssica. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui todos hoje porque do que a gente vai conversar, né? O assunto do dia é tese sobre a formação do psicanalista na escola. E da onde que vem isso, vocês me perguntam? Porque alguns poucos meses atrás a gente entrou em contato, muito por acaso, né, pessoal? Foi uma sorte, né, de poder ter visto isso, porque é bem interessante. A tese de doutorado, né, de uma antropóloga. O nome dela é Maria Carolina de Araújo Antônio. Quem quiser acompanhar, né, o nome da tese é o seguinte: A Ética do Desejo, estudo etnográfico da formação de psicanalistas em escolas lacanianas de psicanálise. Para achar no Google é fácil, é só você digitar Ética do Desejo, estudo etnográfico, que é o primeiro link já, mas também a gente vai deixar o link por escrito na descrição desse episódio para vocês também. Para quem não sabe, etnografia, como eu também não sabia antes de ler essa tese, é o método utilizado pela antropologia na coleta de dados. Baseia-se no contato intersubjetivo entre o antropólogo e seu objeto, seja ele uma aldeia indígena ou qualquer outro grupo social sobre o qual o recorte analítico seja feito. A base de uma pesquisa etnográfica é o trabalho de campo, e é basicamente isso que a gente vai presenciar na tese da Antônio, né? Ela ficou por 10 meses, né, fazendo essa pesquisa de campo, sendo 7 meses em escolas lacanianas aqui do Brasil e 3 meses fora em escolas, né, da América Latina. A gente não vai dar nome das escolas aqui por uma questão de sigilo e também porque não faz sentido aqui. Vamos conversar mais das ideias que ela apresenta nessa pesquisa de campo, né? Porque essa pesquisa constituiu no quê? Em realizar observações, reflexões e descrição das teorias e práticas estando por fora das escolas, como ela é alguém que vem de fora, né? Não caindo nas malhas discursivas dos nativos, no caso os analistas das instituições, né? Ela teve que fazer uma avaliação dos dispositivos de formação de um analista, né? E nisso uma das coisas que a gente pôde ver, né, na tese, por exemplo, é o caráter de centralização e segmentação de poder e saber na produção das lideranças das escolas, né? E essas são constituídas na relação mestre-analista ou discípulo-analisante também, né? Estabelecidas na transmissão da expertise da clínica. A gente quer bater um papo aqui sobre alguns pontos dessa dissertação que nos chamaram a atenção, que é muito interessante. E eu queria começar aqui com uma citação que ela traz do Foucault, né, de 1975, onde o Foucault disse: Eu falo sobre a psicanálise, mas faço questão de falar de fora. Só um parênteses aqui, né, nesse de fora, é muito curioso a dificuldade que a Antônio teve de conseguir contato com as escolas, né? Tamanho a burocracia presente nelas de conseguir falar com alguém, ou pessoas que se recusavam a dar entrevista para ela por N motivos. Ela teve muitas portas fechadas na cara até conseguir começar a falar com alguém. Ela também teve que começar a aprender certo lacanês para poder começar a entrar nesses meios e conseguir fazer essa pesquisa de campo. E a gente pode ver em alguns momentos o quão difícil é algo e alguém de fora tentar vir e tentar falar algo sobre a psicanálise, né? Isso acaba não sendo muitas vezes visto com bons olhos, né? E já que a gente pega aqui uma citação do Foucault dentro da tese, eu queria passar a palavra para a Jéssica. Pronto, Lucas. Eu vou reler essa citação do Foucault, porque tem uma outra parte também muito interessante. Ela coloca assim: como Foucault, abre aspas, né? Eu falo sobre a psicanálise, mas faço questão de falar de fora. Não acho que devemos cair na armadilha, aliás, antiga, armada pelo próprio Freud, que consiste em dizer que,
No momento em que nosso discurso penetra o campo psicanalítico, ele cairá sob o domínio da interpretação analítica. Quero me manter em situação exterior à instituição psicanalista, recolocá-la na sua história, no interior do sistema de poder que a subtende. Então, em determinado momento, ela diz que para as escolas de psicanálise, apenas os psicanalistas eles poderiam definir o que é a psicanálise, né? Apenas quem faz análise e quem exerce essa função de psicanalista poderia falar sobre a psicanálise com alguma legitimidade, né? E é exatamente disso que o Foucault fala quando diz sobre o domínio da interpretação analítica, né? Durante o texto, ela coloca uma citação do Bruno Latour, que também me parece muito interessante para a gente falar um pouco sobre isso. Os próprios cientistas fazem suas ciências, seus discursos sobre as ciências, sua ética, suas políticas das ciências e, quando sou de esquerda, suas críticas e autocríticas das ciências. Os outros ouvem. Então, fazer esse deslocamento dos cientistas para a psicanálise é muito fácil. Isso ficou muito claro na intervenção que o Preciado fez na jornada da escola da causa freudiana, quando o filósofo ele criticou a organização do evento e a postura dos psicanalistas, né? E a resposta recorrente que a gente escutou foi de que ele é um filósofo e, por partir dessa posição de filósofo, não pode fazer uma crítica legítima, tecer uma crítica legítima à psicanálise, né? Foi daí que eu articulei no meu artigo para a revista o funcionamento das escolas com determinada sociedade de discursos e grupos doutrinários, que qualificaria o indivíduo que fala e que determina qual indivíduo terá acesso àquele discurso. No caso, o discurso psicanalítico. Vocês querem falar alguma coisa? Eu acho que esse tema aí que a Jéssica está abordando, ele na verdade casa muito bem com algo que a Antônio fala mais na frente, que seria justamente essa discussão que ela faz sobre o saber extraterritorial da psicanálise, né? Que é justamente o argumento dela é de que Lacan ele teria de alguma maneira sustentado a ideia de que a psicanálise seria um saber que estaria, vamos dizer assim, em discordância com os outros campos de saberes, né? Então ela não tem nada a ver, vamos dizer assim, com a ciência, né? E esse, na verdade, é um discurso muito comum, né, dentro da nossa comunidade, né? Que a psicanálise ela impõe ali um outro tipo de manejo, ela impõe ali um outro tipo de registro de saber. O que eu acho que isso é verdade, de fato nós manejamos com o saber de forma diferencial, mas isso não deveria ser um impeditivo, por exemplo, para que a gente estabelecesse certo canal de comunicação com esses outros campos, né? E eu discordo da Antônio quando ela diz que o Lacan sustentou essa posição, né, de saber extraterritorial, porque o que a gente encontra nos textos é justamente o contrário, né? O Lacan a todo momento colocando a ideia de que a psicanálise precisaria sair desse obscurantismo, né? De que ela precisaria sair dessa posição em que ela se encontrava. Então, quando você vai, por exemplo, para aquele texto dos outros escritos, né, o Talvez em Vincennes, ele estabelece ali as 4 disciplinas que seriam importantes para a formação do psicanalista: topologia, lógica, antifilosofia e linguística, mas ele diz que não se trata apenas de se servir desses saberes, né? Mas também de em alguma medida aportar alguma coisa para esses campos, né? Então, perceba, não é um movimento unilateral, né?
tem aí certa dialética, tem aí certo movimento de diálogo que seria interessante para o Lacan, né? E aparentemente isso não é importante para os psicanalistas contemporâneos, né? Que seguem de alguma maneira algumas colocações de Freud. Porque, por exemplo, no texto A Dissecção da Personalidade Psíquica, que é um texto freudiano de 1933, ele diz o seguinte, abre aspas, acreditem, não gostamos de dar a impressão de ser uma sociedade secreta e praticar uma ciência oculta, mas tivemos de perceber e proclamar como nossa convicção que ninguém tem o direito de intervir numa discussão da psicanálise se não adquiriu determinadas experiências, que apenas mediante a própria análise podem ser adquiridas. Fecha aspas. Então, o que a gente vê aqui? É justamente essa ideia, né, de que se você não se deitou no divã, né, se você é um filósofo, como Preciado, você não pode interpelar a psicanálise, você não pode questionar os pressupostos que, vamos dizer assim, regem a nossa prática, né? E isso está em Freud, né? Já que você puxou Freud aí, pegar também, eu lembro que... Camila, você que trouxe essa citação pra gente um tempo atrás do Freud, eu acho que tá em 1914, eu não tenho certeza agora, quando ele fala alguma coisa mais ou menos de que ele é que sabe o que é psicanálise. Até no artigo, né, da revista, no número 0, né, quando a gente falou do obscurantismo lacaniano, trouxe essa citação, né, que o Freud vai colocar ali que por mais que já nessa época, né, 1914, já existiam alguns analistas, né, porque já estariam em formação com ele, mesmo assim ele continuaria sendo aquele que saberia melhor do que ninguém do que se trata, a que se serve e o que não seria psicanálise. Né, nesse discurso ali de um certo poder e uma autoridade, né, que delimita ali o que é ou não é psicanálise. E a questão, acho que não é nem delimitar, porque a gente precisa ter, de fato, né, claro para a gente quais são os limites do nosso campo. A questão é achar que, porque há limites, não é possível essa dialética, né, que o PH trouxe, e a Jéssica também falando ali do Preciado, né, essa dialética em que a psicanálise tem algo a dizer aos outros campos, né, alguns outros campos, e que esses campos também possam trazer algo de novo, né, ou de né, que sirva a psicanálise, isso não se sustenta. Né? Geralmente o que se sustenta que a gente conversa muito, é o que a psicanálise tem a dizer sobre tudo, né? Qualquer outro campo, fenômenos, mundo, ou seja, né, a psicanálise sempre nesse lugar de uma certa superioridade frente aos outros campos. Né? E aí, de fato, essa dialética não é sustentada pelos analistas. Né? Sim, e é uma superioridade que a gente pode perceber bastante na tese, né, da Antônia, por exemplo, quando ela comenta a ideia no capítulo 3 de o quão presente é uma hierarquia personalista, né, em que exemplos, né, quando é mais importante do que o estudo teórico é com quem você faz análise ou com quem você faz supervisão, por exemplo. E isso está presente em alguns relatos, né, da tese. Ela chama de as fofocas do corredor, né, de que no corredor todo mundo sabe o que está acontecendo, né, quem faz análise com quem. Se você faz análise com alguém que é mais importante, então você tem maiores chances de galgar degraus, né, desculpa, na instituição, na escola, e passa-se a atribuir um grande valor nisso, né? Não só um valor de formação, mas um valor de garantia também, né? Fala-se muito que o analista se autoriza por si mesmo e tem o complemento, né, por alguns outros também, mas também fala-se que a escola não garante nada, porém quando você tem questões, como a gente já falou aqui, de que só quem é psicanalista pode falar da psicanálise, né? Então é necessário passar por uma espécie de formação, de uma espécie de ritual, né? Por um passe, né? Para que você possa falar alguma coisa da psicanálise, para que você seja alguém nesse meio, né? Você tem que ser alguém nesse meio.
Se você não for alguém nesse meio, se você não participar ativamente da escola, né, mas participar ativamente de que modo, né? A gente pode ver ao longo da tese de que parece um modo um pouco calcado nessa hierarquia e não tanto em produção teórica, em discussão, em tentar fazer avançar problemáticas da psicanálise. E a gente fica preso nessa hierarquia não só a quem está vivo, mas a quem está morto também, né? Porque a gente está sempre voltando pro Freud. Não tem como a gente ir para frente se a gente está tendo sempre que ir para trás, né? Isso é uma outra problemática que a gente pode ver tanto no nosso campo quanto na hierarquia também, né? Porque na hierarquia apresentada na tese, né? Porque o texto acaba sendo sacralizado, né? E não algo que você pode se servir dele. O que vocês acham disso? Me parece aí que tem na tese, ela não diz com essas palavras, né? Mas é como se tivesse certa lógica de apadrinhamento, né? O que é propriamente bem imaginário, né? Você tem esse apadrinhamento por fazer análise com fulano, por estar em tal grupo, por estar em tal local, e aí a dimensão própria da investigação e do questionamento cai por terra, porque você tem ali uma garantia que está colocada, né? Uma garantia que está posta, né? Então, tudo isso são problemas que vão sendo continuamente expostos na tese, né? Eu acho que o interessante dela é justamente isso, né? O mérito de conseguir expor algumas contradições que estão presentes no discurso das escolas, né, de psicanálise que ela chegou a visitar, né? Então é como se, vamos dizer assim, numa espécie de discurso manifesto, a escola e essa formação do analista ela se apresentasse de uma forma, só que quando você vai ver a prática, né, como funciona, as coisas descambam para outro local, né, para outro regime de atividades e outro regime de relações. Então, é curioso, né? Eu estava discutindo com o PH essa semana sobre um dos pontos fundamentais que separa a teoria do Lacan da teoria do Freud, que é que Lacan raramente ele expõe um caso clínico, né? Me parece que, nesse sentido, tem uma contradição das escolas lacanianas de insistir nesse modelo de apresentação de caso. Me parece que isso bebe de um certo empirismo. E o Freud, praticamente, ele construiu toda a teoria dele a partir da prática clínica, né? Então, até que ponto essas apresentações de casos seria uma forma de construir uma teoria a partir da experiência, né? O modelo de apresentação seria uma coisa que bebe do empirismo, né? Sim, o Freud, eu não lembro de cabeça agora o texto, infelizmente, mas ele deixa bem claro que ele trabalha por uma via empírica, né? Ele fala isso com essas palavras, né? Quer dizer, não exatamente com essas palavras, né? Não literalmente, mas ele fala isso explicitamente, né? E com o modelo de ciência que o Lacan se propõe a trabalhar, né? Muito baseado no Coiré, isso cai por terra, né? Porque a via é outra, a via de que não é a experiência que faz a teoria, mas ao contrário, é a teoria que faz a experiência, a clínica, né? Então a gente tem um amparo teórico ali que vai nos dar as ditas coordenadas de operação, vamos dizer assim, né? Mas sobre isso, o que mais você acha que você pode complementar, Camila? Eu acho que, até quando você falou isso agora, é muito interessante, porque isso cai um pouco num ponto, né, que a Antônio vai trazer, que é sobre a construção e a verdade, né? Porque quando o Freud, ele marca muito isso, né, que ele aprende com as histéricas, de que toda a teoria dele ali vem de uma certa prática clínica, né? Ele apaga uma certa importância, né, que é fundamental, de todos os autores que ele se utiliza para justamente ter essa teoria, né? A teoria freudiana, ela parte de outros autores. Então, isso é alguma coisa que a gente, né, conversa muito e lê muito. O Alfredo Eldenstein, né, tem, se quem quiser, né, entrar no
no site, né, no blog dele. Ele tem até um texto que chama Não Há Que Salvar Freud, né, que ele traz ali nesse texto uma certa... é uma tabela, né, com vários conceitos ali freudianos e de onde vieram esses conceitos, né, ou seja, Freud em nenhum momento ele nega, né, na obra dele ele não nega, ele não camufla, né, de onde vêm os conceitos. Ele fala dos autores, ele aponta os autores, mas a gente tem muita dificuldade, né, em conhecer esses outros autores em que Freud se baseia, em procurar saber quem são essas pessoas, porque talvez, né, o próprio Freud tenha ali, da forma como ele se coloca, né, de um modo ali com uma certa autoridade, né, e de um didatismo também, que a gente consegue perceber, talvez fique excluído ali, né, essa dimensão de importância, né, de outras teorias contribuindo ali para que o Freud pudesse fazer a sua própria teoria. Então, essa ideia, né, de que o Freud, com o empirismo, ele estava ali revelando uma certa verdade recalcada, né, isso com Lacan, isso cai, até quando você falou ali, né, do Poiré, porque, de fato, né, se trata de uma certa construção, né, e não de uma verdade dada, né, ou seja, não tem absolutamente nada na realidade, né, que seja alvo ali de uma análise, né. Quando a psicanálise ela vai ali se debruçar, né, sobre isso que se chama inconsciente, sobre noção de sujeito, tudo isso já é uma construção teórica, uma construção que está baseada ali em outras teorias para se forjar esses conceitos. E ela traz isso, né? Muitas vezes se mistura essa noção de construção com uma noção de verdade. E aí ela vai dizer, né, que a cientificidade, né, que poderia ali estar de alguma forma, né, sendo considerada pela psicanálise, pela pesquisa em psicanálise, ela é, na verdade, rechaçada, né? Ou seja, os analistas vão dizer ali que não tem problema nessa falta de cientificidade, né? Essa falta é um ideal a ser alcançado. E aí acaba que a psicanálise, né, que ela, né, coloca ali, na verdade, acho que é uma hipótese de trabalho dela também, né, que ela chega nesse lugar, de que a psicanálise vai aparecer como um certo híbrido, né, de vários outros campos. Daí ela cita alguns: xamanismo, magia, ciência, medicina, religião. Eu colocaria que é a questão da própria psicologia, né? Muitas vezes a gente tem um psicologismo muito forte. Lacan falava disso em vários textos, né? E essa noção muitas vezes ali fica meio que não vou dizer apagada, né? Mas em meio a tantas coisas ali que a gente vai lendo, a gente passa por isso de uma forma meio censurada, né? A gente não se dá conta disso. Então, acho que a tese ela tem um poder muito grande, talvez, né, de colocar em xeque, trazer para a discussão, e acho que é por isso que a gente selecionou, né, para fazer um BordaCast sobre a tese, de trazer para a discussão justamente essas dimensões que geralmente não são discutidas, nem pelos analistas, nem ali pelas produções teóricas, né, e que ela traz ali de uma forma, né, que também é interessante, ela faz um movimento que o próprio Lacan diz que é importante, que é esse lugar de extimidade, né, porque ela está dentro da escola, né, ela passa ali um tempo, ela tem esse cuidado de tentar aprender ali os gestos, a forma de estar, né, para tentar se colocar ali como mais próxima, né, daquele objeto de estudo, mas ao mesmo tempo ela tem um olhar distanciado que permite a ela ver contradições, negações, tudo ali, né, que fica de uma forma velada. Então ela consegue olhar para isso. E o Lacan vai dizer que o analista ele deveria ter esse olhar. Ele deveria ter esse olhar na sua própria produção, né, dentro das instituições também. Ou seja, poder ter um olhar que, mesmo estando dentro do campo, ele consegue visualizar isso, né, que aparece como uma contradição, que é exatamente isso também o trabalho do analista na clínica, com os pacientes. Ele vai ler o texto, né, e nesse texto ele vai ter que saber diferenciar ali o que se ressalta desse texto, né? Então, isso, né, aquilo ali que não encaixa, aquilo ali que não é dito, né?
ele vai precisar fazer uma leitura ali que é uma leitura diferente desse que está em contato, que é íntimo, que não consegue perceber, né, muitas vezes, isso que está no texto, que o Lacan vai colocar como as entrelinhas, né? Isso que está na superfície, mas que fica muitas vezes ali velado, né? É preciso que isso possa ser lido de uma outra forma, né? Então, acho que isso é super importante e ela traz isso super bem na tese. Aproveitando essa ideia de que o analista tem que ler, né, e ler o discurso, né, Jéssica, o que você pode falar um pouco pra gente do que a gente até conversou antes sobre a formação e a relação com a análise do discurso, entre o saber e o poder? Pronto. Sobre essa questão do saber e do poder, o Foucault ele diz que a psicanálise se configura como um deslocamento da psiquiatria, como uma despsiquiatrização, né? Então, ocorre um deslocamento do saber médico para o saber do analista. Me parece que a tentativa de fazer com que o sujeito se responsabilize pelo seu sintoma na análise é uma tentativa de velar esse poder saber do psicanalista em uma análise. De dizer, olha, a gente é diferente do modelo psiquiátrico, né? E a gente aceita a verdade do louco. Quando, na verdade, esse poder e esse saber continuam na mão do analista. Só que agora ele diz a verdade do sujeito através de um vem por aqui. Ele interpreta a fala do sujeito e diz qual a verdade que está embutida nessa fala, né? Isso através desse tema da responsabilização. Ela coloca um questionamento que Foucault faz em uma entrevista. Olhar para saber, mostrar para ensinar, não é violência muda, tanto mais abusiva que se cala. Sobre um corpo de sofrimento que pede para ser minimizado e não manifestado, pode a dor ser espetáculo? Isso também casa com o que eu tinha falado anteriormente, né, sobre a apresentação dos casos, porque é a partir da leitura da fala do paciente, não como analisando, que ela também fala, que é muito recorrente a gente escutar nas escolas, a palavra paciente como um espetáculo dessa fala, como uma forma de ler, interpretar a fala do paciente como uma representação de significado, né? Como essa lógica do significado e não do significante. Nisso a gente pode perceber também uma das coisas, uma das críticas que o Lacan levanta, né? Principalmente no texto da direção do tratamento, né, de a resistência do analista também como uma resistência à teoria, né, um rechaço teórico. Tem-se uma teoria que te dá, digamos assim, coordenadas de operação, né? Só que você não segue essas coordenadas de operação, né? Não são coordenadas aqui, acho que é importante deixar isso claro, que te engessam. Muito pelo contrário, te dão liberdade porque você começa a ter uma noção de por onde você tem que caminhar para que você possa tentar direcionar um tratamento, né? Uma análise. Ou, como o nome original em francês do texto, direcionar uma cura. E aqui eu queria fazer um parênteses rapidinho de que é bom a gente deixar avisado, né, um disclaimer, né, para quem está ouvindo a gente, para quem for ler a tese, de que ela é cheia de algo que a gente comentou bastante na edição número 0, né, da revista Borda, de pontos teóricos que não correspondem muito ao que a gente encontra na proposta teórica lacaniana, porque vem de um movimento, né, chamado freudo-lacanismo, onde basicamente tenta-se fazer uma equivalência a Freud e a Lacan, só que isso tem algumas consequências, como por exemplo o que a Jéssica citou da ideia de responsabilização, né? Isso está presente tanto
numa análise quanto na própria formação também, né? E fechando o parênteses do disclaimer, mas já aproveitando esse gancho aqui, eu queria ler um trechinho aqui da tese, porque como ela foi uma pesquisa de campo, né, tem relatos de algumas entrevistas que ela conseguiu fazer com algumas pessoas, né? E eu queria ler um pequeno trechinho aqui de uma pessoa, né, sobre a formação e conseguir fazer parte de uma escola como um membro, né? Não só como alguém que frequenta as atividades da escola, né? Aí eu vou contar o relato aqui, né, da pessoa, a fala da pessoa. Você vai falar para os caras em que ponto você está da sua análise e por que você quer ser membro da escola. Eu demorei 3 anos para ser aceito. Não é que eles rejeitam, é você que não entra. E aqui eu quero frisar essa frase. Não é que eles rejeitam, é você que não entra. Continuando. Na primeira, eu fui no maior oba-oba. Fiz tudo errado. Nem falei da minha análise. Nem sabia o que eu estava fazendo ainda. Tudo errado. Na segunda, eu quase entrei. Cheguei na porta, fiquei sabendo que... Olha, cara, seu caso foi levado para as instâncias superiores, que te examinou e falou: leva para tua análise primeiro esse caso. Você fica muito conhecido ao tentar fazer a admissão, né? Então é preciso um cuidado. Fulano de São Paulo, analisante dessa pessoa, ele tem aqui que está tratando de inibição na análise. E no meio de um monte de analista, ele não vai saber ainda suportar. Ele pode entrar, mas ainda não está pronto, por causa da posição subjetiva. Faz mais um ano de análise, tenta ano que vem. E foi o ano que eu mais avancei na minha análise. Você também apresenta um currículo de todos os cursos que você fez, de todos os trabalhos que você apresentou, de todas as suas publicações. Né? E aqui é interessante duas coisas, né, na minha opinião. O paralelo que se faz, né, é uma coisa que a gente percebe em outros pontos da tese também, de que tem que se responsabilizar pelo seu sintoma na análise e você tem que se responsabilizar pela sua formação dentro da escola, né? Porque não é que eles te rejeitam, é que você não entra, né? Só que esses critérios são cada vez mais subjetivos e não se tem nem um pouco claro o que você tem que fazer para ser um membro da escola, né? E isso é problemático porque cada vez mais se sustenta uma postura obscurantista, né? Não só na teoria, mas também dentro de um grupo, né? Então, qual passa a ser a função da escola se não é para que quem frequenta e quem participa tá lá para discutir a teoria, debater ideias, né? E não ficar tão preocupado com coisas como hierarquia, com pessoas, né? Então, acho que a gente tem que prestar mais atenção nisso. Porque é interessante, né, como a escola, de alguma forma, tem uma preocupação ali, né, com a sua estrutura, né, mas de uma forma ali onde tudo é muito bem controlado, né. O Freud, ele, depois, né, que ele monta ali, né, a IPA e também tem já, né, as suas reuniões com os membros, né, ele vai montar uma comissão secreta, né, e essa comissão secreta, ela tenta ali dar conta, na verdade, de tudo que possa fugir do que Freud considera perigoso, né. Então, não é à toa que ele começa a entrar em conflito, né, com outros membros que trazem novidades para a teoria, né, que tentam de alguma forma ali, o Jung, o Adler, né, tentam trazer conceitos novos, e esses conceitos não são abarcados ali, né, aceitos por Freud, e Freud chega a romper, né, então essa comissão traz diversos problemas, é desfeita, né, mas é como se até hoje, né, todas as escolas estivessem muito preocupadas. Tem uma parte da tese, né, em que ela vai dizer ali que as atividades das escolas abertas e gratuitas atraíam vários tipos de pessoas. Só que uma das maneiras de garantir a qualidade, e aí tem essa questão da garantia, né? A qualidade psíquica de um candidato estaria no questionamento acerca da análise pessoal dessa pessoa, dos avanços subjetivos alcançados por ela, buscando afastar qualquer aventureiro, charlatão ou psicótico da instituição, né? Ou seja,
a escola, né, isso é que uma analista fala para ela, né, a escola é um lugar de julgamento, sim, por que não? Mas é um julgamento analítico. E é interessante porque essa justificativa é um julgamento, mas é um julgamento analítico, né, muitas vezes pode não ser questionada, mas quando alguém, né, talvez seja esse também a forma ali, né, que ela encontrou de fazer essa tese, né, quando alguém de fora da psicanálise lê uma frase dessa, né, a escola é um lugar de julgamento sim, mas um julgamento analítico, a pessoa de fato vai achar até graça, né, de uma frase assim, porque é como se não tivesse ali um certo sustento lógico, né, e quando nós, né, que estamos dentro de um campo, estamos acostumados ali, né, a lidar com esse tipo de frase ou com textos, né, que trazem algumas coisas ali que teoricamente não se sustentam, mas que a gente está muito acostumado, a gente isso não choca a gente não se surpreende com uma frase assim, a gente acha natural, né, a gente já naturaliza, e ela com esse olhar, né, dessa extimidade, ela consegue, na verdade, colocar ali questionamentos, né, sobre esse tipo de coisa. E isso é muito interessante da tese, né, porque é algo que nós, enquanto analistas, mesmo dentro do campo, nós podemos e devemos fazer, né? E aí eu queria trazer um outro ponto que eu acho que se relaciona com esse, que é a questão da política da psicanálise, porque isso é algo que na tese, né, mais para o final, ela traz de uma forma assim, super importante, né, discutindo ali o que é essa política, né, e ela vai dizer ali que a política da psicanálise muitas vezes é vista como uma certa exigência ética de neutralidade, né, e aí como uma prática, né, pode ser política, isso é um questionamento do Castel, né, em 1978, não tenho certeza se esse é o livro chamado Psicanalismo, que é um livro essencial, eu acho que todos os psicanalistas deveriam ler, vende na estante virtual, e é um livro onde ele vai, na verdade, falar de uma certa ideologia, né, dentro da psicanálise, que é isso que ele chama de psicanalismo. Foi um livro super questionado, né, até a Rudinesco chamou ele de stalinista por ter escrito esse livro, mas ele se questiona, super, né, e na verdade ele é questionado. Parece coisa do Bolsonaro, né, foi contra a stalinista, né. Porque é difícil poder questionar, né, e é tomado nesse lugar que é muito interessante, que é um lugar de subversão, é alguém que está tentando subverter uma certa ordem. E de fato né? De fato ele coloca ali como é que uma prática, né? Ele faz um questionamento lógico, né? Se a gente diz que uma política da psicanálise exige uma neutralidade, né? Como a gente pode pensar que uma prática pode ser política, subversiva, né? Já que Freud ele faz uma subversão com o seu conceito de inconsciente. Como é que isso ao mesmo tempo pode ser neutro, né? E aí, o Freud ele buscava, na verdade, esse controle das intenções revolucionárias ou subversivas. Só que isso ia contra o que ele estava propondo ali, que era uma certa subversão, né, de mundo, uma subversão teórica, né? Então, acho que o mais importante é a gente tentar entender o que seria essa política da psicanálise, né? Porque essa política muitas vezes é tomada como uma certa militância a favor ali da psicanálise, de seus conceitos, disso que é do sujeito, subjetivo, e tudo que seria contra, né, que é colocado ali como, por exemplo, né, o aumento das cirurgias bariátricas, né, ou de mudança, né, de sexo ali físico, né, tudo isso ali às vezes é muito questionado dentro do campo da psicanálise, né, porque a ideia é que tem alguma coisa ali, né, de um sofrimento que se produz discursivamente e que por isso precisa então ser trabalhado discursivamente, né? Então, no outro dia eu estava lendo e aí uma psicanalista falou, né, que a psicanálise ela é o melhor antidepressivo que tem, uma análise, né? É o melhor antidepressivo que existe. Então não haveria porquê, né, ir buscar um psiquiatra, tomar uma medicação, né? E talvez seja importante a gente pensar que a ética da psicanálise ela não está, na verdade, falando de uma ética de militância contra,
né, que vá contra ali as outras disciplinas, né, ou os outros campos. A política da psicanálise depende da ética, mas a ética nada mais é do que o Lacan. Ele coloca isso no ato de fundação da Escola de Paris, em 1964, ele vai dizer: a ética nada mais é do que a praxis de sua teoria, né? Ou seja, a ética vai se tratar de algo, né, da ordem de não conseguir mais ceder de uma certa perspectiva que o analista se encontra, né, ao estar rigorosamente implicado em sua teoria. Então não há outra possibilidade de se trabalhar os conceitos que não essa. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar nesse processo, que quando a gente começa a fazer uma leitura do Lacan que não passa, né, por um certo viés de Miller, de Soler, que não passa muitas vezes, né, pelo próprio Freud, enquanto continuação de Lacan, a gente começa a entrar em contato com uma teoria da qual a gente não consegue mais abrir mão. E isso é muito forte, né? A ponto de, por exemplo, a gente começar a ouvir certas demandas que a gente ouviria anteriormente e começar a pensar se isso de fato nos diz respeito, né? Por exemplo, uma pessoa uma vez pedindo uma análise preventiva para a criança não sofrer, para a criança não sofrer no futuro, né? Então se queria ali uma psicanálise que pudesse prevenir um certo sofrimento. Se a nossa teoria, né, ela não trabalha nesse viés, né, ela não sustenta que uma análise possa se fazer nesse âmbito, a gente não tem o que fazer com isso. Então, entender que a gente, de fato, tem um certo limite do nosso campo teórico, isso faz com que a gente tenha um limite do nosso campo prático, e talvez a gente precise pensar que a gente não tem como abarcar tudo, né? Essa ideia ali de que nós podemos falar sobre tudo, tecer considerações sobre tudo, que a gente tem muito a ensinar aos outros campos, às outras disciplinas, e aí na hora que essa disciplina vem questionar alguma coisa, a gente se fecha e diz, não entendeu o que a gente quis dizer, porque é filósofo, né? Como foi a questão ali do Preciado. É difícil, né? Eu acho que a gente precisa se abrir. A questão ali não é que as escolas, a gente não está aqui, isso é importante ressaltar, né? A gente não está aqui falando mal das escolas, falando que as escolas não deviam existir, né? Lacan ali dissolve, né? Ele propõe uma escola, ele dissolve essa escola, né? Mas ele dissolve justamente porque tem alguma coisa na estrutura dessa escola que com a proposta dele isso não se sustentou, né? Então, não se sustentou e aí deveria ter sido o quê? Criticada no sentido ali de revista, né? Então, acho que o que a gente está propondo não é que as escolas são um problema, não é isso, né? Mas que talvez os analistas, estando dentro das escolas, seria interessante poder trabalhar a estrutura que se faz ali das relações entre os próprios analistas, entre os membros ali, uma certa hierarquia, entre a própria questão ali do que se produz enquanto teoria, enquanto transmissão, porque isso é importantíssimo, né? E talvez isso seja, como a Jéssica falou, né? Isso seja deixado um pouco mais de lado e se priorizando ali discussão de casos clínicos, né? Ou o que o analista tem que fazer para calcar, para alcançar, né? algum destaque dentro da escola, né? Então, muitos analistas ali, né, que estão começando, eles começam ali a se colocar num lugar de vou ajudar aqui num evento, às vezes até gratuitamente, vou me inscrever aqui, né, para participar de um cartel com pessoas que já estão há muito tempo, mas também para ajudar ali, né, a alavancar um certo lugar. Então, será que isso é necessário, né? Será que a gente tem, de repente, uma certa crença, né, de que se isso não existir, a escola não vai se sustentar, vai se desfazer, né? É importante a gente poder questionar essas coisas todas estando dentro das escolas, né? E aí eu acho que é importante. Não sei, o que vocês acham disso? Me parece fundamental e imprescindível que cada analista, né, tanto os que estão nas escolas quanto os que estão fora também, né, possam passar a pensar em todas as questões que você pontuou agora, Camila, que a gente já discutiu aqui, né, hoje também, porque enquanto coisas como, por exemplo, a formação só vale se ela passa pelo divã, né, e isso, além de te dar
uma espécie de selo de autorização, né, também exclui quem é de fora, porque esse que vem de fora não passa por o divã, né, assim como o Preciado aqui já citado hoje. Isso passa a ser um problema porque, novamente, não estamos discutindo uma teoria, mas sim ritos de passagem, né? E acabamos sendo um campo estabelecido em cima disso, de ritos de passagem, né? E nessa ideia de ritos de passagem, PH, o que você acha que você pode acrescentar aqui, pensando com uma coisa que a gente já discutiu algumas vezes também, né? Da ideia de um final de análise sem o outro, né? O outro com letra maiúscula. Ah, sim. Esse, na verdade, é um dos pontos que Antônio ela explora, né? Porque em determinado momento da tese, ela está conversando com alguns analistas sobre o final de análise, e é muito curioso como os entrevistados colocam esse final de análise quase como se fosse uma espécie de experiência mística, né? No sentido de ser uma experiência quase que ascética mesmo, sabe? E, quer dizer, no final da análise, esse pessoal argumentou que o analisando se dá conta de que ele está alheio ao outro, né? Como se não tivesse ali uma espécie de enodamento, né? Como se você não desse a mínima para esse campo, né? Como se fosse, vamos dizer assim, você por você mesmo, né? E aí a Antônio é muito feliz ao apontar que essa lógica ela é muito própria de certa ideologia liberal, né? Ou seja, de uma compreensão individualista, onde eu me coloco como responsável por qualquer coisa que aconteça na minha vida, né? Então é a tal da responsabilização que a própria Jéssica abordou anteriormente, né? Então, quer dizer, em última instância eu tenho que me haver de forma interiorizada com os meus problemas, né? Isso não tem nada a ver aí com esse campo do outro. E aí é muito interessante porque isso me lembra a teoria do Roberto Espósito, né? Que ele argumenta que a nossa sociedade está regida por certo ideal de imunização, né? Ou seja, eu tenho que assumir uma posição quase que paranoica em relação ao campo do outro, né? Como se o outro fosse um estranho que precisasse ser extirpado, né? Como se o outro fosse me infectar, né? O outro ele vai corromper a minha subjetividade, o outro ele vai macular aquilo que de mais singular eu tenho, né? Então, o problema é que esse ideal de individualidade, muito próprio da nossa sociedade e presente em certa medida no discurso da transmissão da psicanálise contemporânea, é uma quimera dentro da teoria de Lacan, né? Por quê? Porque, vamos lá, o desejo em Lacan é o desejo do outro, né? O inconsciente é o discurso do outro, né? O sujeito se constitui a partir do grande outro em mixão com ele, ou seja, não há como fazer uma diferenciação radical entre o que seria de um e de outro, né? Então perceba, toda a teoria de Lacan é construída em oposição aos nossos ideais liberais e é sintomático que o final de análise apareça no discurso dos analistas como uma espécie de prática que promove mais individualismo, né? Então, isso que é curioso, né? Não à toa, por exemplo, eu acabei de lembrar agora, né, que o Agamben e o próprio Walter Benjamin, eles exploram bastante essa ideia de que o capitalismo ele seria uma espécie de religião, né? E é muito engraçado como essa ideologia liberal, né, essa ideologia individualista, ela penetra dentro do nosso discurso, né? Apesar dos esforços de Lacan para retirar aí essa dimensão de individualidade, né? Apesar de todas as críticas que ele construiu a esse tipo de coisa, né? É muito curioso, né? Como isso mostra o quão não ocorre um trabalho lógico em cima da teoria, né? Que é uma teoria pensada de uma forma lógica, né? Em quais são as suas implicações, né? Como você falou, o discurso é do outro, o desejo do outro. Não há como delimitar entre o sujeito e o outro quem foi que falou, né? Então, pouco importa quem falou, se não dá para delimitar. E pensar um final de análise como o suprassumo da individualidade, ou você está totalmente livre de amarras agora, não faz sentido, né? Mais uma vez a gente aponta para a resistência à teoria. É que aí aparece justamente a coisa da garantia de novo, né? O final de análise me dá uma espécie de garantia
frente ao outro, né, que vai me atacar, né? O final de análise aparece como uma espécie de outra garantia. E é muito engraçado, porque ao longo de toda a tese, essas garantias elas vão pululando ali, sabe? A gente vai lendo e vai identificando uma série de garantias. Uma outra garantia que aparece na tese é a questão do tempo, né? Então, por exemplo, na página 175, a Antônia está fazendo uma entrevista com uma determinada pessoa, um analista, e o tema é justamente a formação do analista, né? E aí a pessoa diz o seguinte, ó, abre aspas, tem um chão imenso até o cara se transformar num analista mesmo. Ó, aí ele estala os dedos. Demora. Tem membros jovens com 30 anos, 35. São mais jovens, mas é um processo longo. É uma profissão de velhos. Você tá com 50 anos e é aí que você virou um psicanalista. Demora muito mesmo. Fecha aspas. Então, essa fala ilustra de forma muito escancarada certa lógica que permeia o nosso discurso, né? Certa ideia de que a psicanálise é uma profissão de velhos, né? De que a gente não deve confiar em alguém com menos tempo de clínica, né? E isso é muito interessante porque Lacan passou boa parte do seu ensino fazendo uma crítica sistemática à IPA, né? Às instituições que tinham naquela época, e os ideais de formação do analista que estavam presentes nessas instituições, né? Por quê? Porque esses ideais dependiam de uma série de marcadores propriamente burocráticos, né? Então Lacan se levantou formalmente contra toda essa burocracia, todas essas garantias, esses marcadores imaginários. Então, sobre isso, circulam por aí falas muito questionáveis, né? Então, desconfio de um psicanalista com menos de 50 anos, né? Não existe analista com menos de 5 anos de análise, né? Então, o que é isso? O que a gente vê não é nada mais do que a tentativa, né, de tirar aí o aspecto subversivo da prática do Lacan, né? Porque se ele não estava trabalhando propriamente com o tempo cronológico, né? Então, desde cedo ele colocava a tal da história do tempo lógico. E como é que a gente vai trabalhar com a ideia de que com 5 anos de análise é que você vai ser analista, depois de 50 anos é que você vai ser um psicanalista, entende? Não faz sentido. Não só a questão do cronológico também, mas isso de um dia você vai ser um analista, né? Aí você vai ser um analista. Não só a questão da garantia né, que de um dia talvez você chegue nessa terra prometida dos analistas, mas também o acento recaindo sobre a questão do ser, né? Voltando à ideia de que se uma das 4 disciplinas para o analista estudar, né, é antifilosofia, então isso não é um rechaço à filosofia, mas uma posição frente à filosofia, uma posição de que não trabalhamos com algo como substância ou com algo como um ser, mas sim como uma falta a ser, né? E isso tem certas implicações, então daí, por exemplo, que se tira a ideia de que você não é analista, mas opera-se uma função de analista em uma análise, após que você pode verificar se houve ali um analista ou não. E não é durante toda a análise, né? São momentos pontuais em que você consegue, de fato, ocupar essa posição. Você não ocupa a posição de analista durante todas as sessões, durante uma sessão inteira. Não existe isso. Pontualmente é que você ocupa essa posição, né? É extremamente difícil. E aí, extremamente difícil, assim, não é que... Não estou colocando aqui também como se fosse algo impossível de se alcançar, mas no sentido de que não é todo o tempo, entende? Porque justamente não tem essa essência, né? Não se trata ali de uma pessoa, do analista, né? Ou alguma coisa que tem uma certa consistência, que garante uma certa continuidade. Que aí é voltar para esse lugar ali, né? Do ser enquanto uma certa garantia. Garantia do que se é, garantia do que se faz, né? Os analistas, é como se, de fato, a estrutura ali de algumas instituições, da forma como é sustentada, né, é como se colocasse, de fato, né, a possibilidade, como vocês já falaram, dessa garantia, mas dessa garantia enquanto uma certa essência, né, uma consistência,
que é o que Lacan, na verdade, vai criticar lá em 1953, né, quando ele vai ali, né, falar na conferência, que enfim é um escrito, né, do Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, onde ele vai ali questionar essa questão ali de uma certa, como se a instituição, a IPA principalmente, né, pudesse dar um certo certificado de que a partir daquela formação, e aí sim, o analista vai poder operar, né, e aí sim vai poder ser analista, como se houvesse essa possibilidade, como você falou, de ser analista o tempo todo, como analista fosse alguém e não uma função. Algum complemento, PH? Não, acho que é isso mesmo. Né? Não tenho nada a complementar, não. Tem uma palavra aí que o PH utilizou que eu achei muito, muito legal, assim. Que ele fala, quando ele estava falando da imicção, né, do sujeito com o outro, ele falou que a sensação que se tem, né, dessa final de análise sem outro, é como se houvesse um certo ataque, né? Tem um ataque ali, que ele falou, né? Esse outro que ataca, né? Como se sempre tivesse uma certa ameaça. E aí eu lembrei, assim, que o Freud, que eu estou relendo algumas coisas do Freud, ele está o tempo inteiro ali, de alguma forma, utilizando palavras e termos que são da ordem meio que da guerra, né? Então, ele fala da resistência como o analista tendo que arrancar as armas uma a uma do paciente. Tem essa noção, né, da causa analítica que ela vai tratar na tese, né, como causa do desejo e uma certa defesa da condição desejante, uma defesa da singularidade, uma defesa da noção de sujeito. É sempre o analista, né, a psicanálise, defendendo alguma coisa, né, ou trabalhando com essa ordem de se proteger de um ataque ou de retirar as armas, né? São expressões muito utilizadas. Eu acho que a gente não se dá conta do porquê que a gente está utilizando essas palavras, né? Como se fosse um combate, porque muitas vezes ali o que se dá, né, dentro do enquadre clínico, né, entre o analista e o analisante, muitas vezes é um certo combate, né, um certo enfrentamento ali de que se coloca de resistência, do analisante que está resistindo e aí não quer acolher uma certa interpretação. Então é como se sempre fosse algo de uma ordem da guerra, né? E o Lacan, sobre a resistência, ele tem uma fala que é muito interessante, que ele vai dizer que quando a resistência surge, né, a forma de lidar com ela não é essa noção, né, de que tem que arrancar, né, mas é cedendo a resistência. O analista ele precisa ceder. E ceder, de fato, é estar ali desarmado, né, é sair dessa ordem meio rivalizante, né, que dentro da psicanálise a gente fica meio paranoico, né, como o PH falou, de achar ali que o psicanalista ele não pode se dobrar à exigência do capitalismo, né, ele tem que ser contra. E aí essa contradição que o Castel vai trazer, né, nesse livro do psicanalismo, que ele vai dizer ali que essa questão ali, né, do analista ser contra o capitalismo, né, na verdade ele está sendo favorável, né, como o PH levantou ali, né, ele está ali muitas vezes atrelado a essa ideia, né, de capitalismo, né, de sociedade ali, até da meritocracia. Então acho que quando se fala, né, de causa analítica, muitas vezes o analista tem essa ideia de militância, né, em que ele tem que ficar ali defendendo a psicanálise, tem que poder falar, né, fazer vários textos. A gente vê aí várias questões políticas que apareceram na nossa sociedade, vários analistas ali fazendo, né, cartas abertas, sendo a favor ali ou militando, e se dizendo, fazendo isso em favor da causa analítica, né? Quando o Lacan, né, está falando de causa analítica e até de causa freudiana, ele não está falando de uma militância, né, contra outras disciplinas ou a favor de algum tipo de conceito. Ele está falando da causa enquanto fundamento. Então a preocupação ali não é de militar, né, a partir de algo, né, mas é de poder estar preocupado com uma certa fundamentação teórica. Ele usa a causa, né,
como, não ali, né, o que quer dizer, não é nesse sentido, né? A causa ali aparece como um fundamento. E é isso que ele vem trazer de radical, porque esse fundamento, né, que é o que a gente tem discutido aqui, é essa questão que se perde dentro das escolas muitas vezes. Qual é o fundamento? Qual é o fundamento de cada conceito? Qual é o fundamento de se manter o passe? Qual é o fundamento do cartel? Né? Poder sustentar ali essa causa, né, enquanto questionamento desse fundamento. E é isso muitas vezes que se perde, né, dentre várias coisas ali que vão se produzindo. Aí, para considerações finais, eu queria começar, né, pegando um ponto aqui, né, que a gente falou algumas coisas, né, da tese. De novo, eu peço para que vocês leiam a tese, né, quem está escutando a gente, porque é interessante, né, então tentem encarar com bons olhos, né, leiam com paciência. É uma tese grande, né, então, mas os capítulos são bem delimitados, então se você se interessar por algum mais que outro, pega e lê, né, não tem problema, mas tente ler quais pontos ali a Antônio está levantando, o que ela percebeu nessa pesquisa de campo e pensar quais podem ser as consequências disso, né? Que a gente está tentando fazer um pouco isso aqui para incentivar vocês, né? Porque precisamos que o nosso campo passe a pensar um pouco mais e pensar de uma forma lógica. Então, quais são as implicações de certas posturas, de certas posições, e não só isso, mas uma preocupação de fato com a teoria que a gente diz nos guiar por ela. Então temos que de fato nos guiar por ela, né? Novamente, não para ficar engessados, mas sim para poder saber o que a gente está fazendo com uma liberdade, né? Liberdade dentro de uma delimitação que é importante. Se a gente não tiver uma delimitação no nosso campo, então a gente está falando sobre qualquer coisa. E sobre qualquer coisa aí é senso comum, e não me parece que isso possa se sustentar por muito tempo, né? Isso é muito problemático. Ainda eu gostaria de falar um pouco aqui nas considerações sobre os psicanalistas, né, se dizendo como a psicanálise, né? Então sempre tem um pouco daquele caráter de garantia, né, e de diferença, né? Tem uma hierarquia até para falar dos outros, né? Em última instância, não é o psicanalista que está falando, mas é a psicanálise, né? Porque a psicanálise se diferencia, tem um saber diferente, e sim, realmente ela trabalha com um saber diferente, mas não é por essa via de hierarquia. É muito engraçado que, ao mesmo tempo, né, a gente pode ver ao longo da tese, Antônio aponta várias contradições, né, como o recurso da contradição é muito utilizado pelos psicanalistas, né, para sustentar alguns pontos que, quando a gente para pensar, talvez não façam tanto sentido assim, talvez não sejam tão claros e tão elucidados. A gente precisa olhar com outra disposição para isso, né? Por exemplo, quando a gente vê psicanalistas, ou entre aspas, uma psicanálise que critica tanto o saber da medicina porque não leva em conta o paciente, porque fica focado no sintoma, mas, por outro lado, os psicanalistas estão se guiando por, aspas aqui de novo, manuais psicanalísticos de que se tem um obsessivo na sua frente, você tem que ir na direção do pai dele, porque é do pai dele que você tem que falar. Tem um relato desse ao longo da tese, numa conversa sobre supervisão, por exemplo, onde se o software que aparece ali na sua frente é de um psicótico, então você tem que fazer diferente, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. É muito curioso como se critica o movimento, mas se faz exatamente o mesmo, né? Só que com outras palavras. A gente não tá olhando para o que quer que seja, a gente tá olhando porque tem um obsessivo ali e tem que falar do pai, né? Então, mas minimamente não se pensa nisso, apenas se estabelecem correlações que talvez não façam muito sentido, né? A gente tem que pensar nisso aqui. E Camila, por favor, passa a palavra para você agora. É interessante isso que você pontuou, né? Eu acho que a gente pode ressaltar, né? Que é super importante a gente sempre deixar isso claro, porque
muitas vezes quando a gente começa a questionar, né, e traz aqui, né, o podcast nessa tentativa da gente discutir diversos temas, né, mas muito mais por um viés ali em que a gente vai levantar, né, questões, hipóteses, e muito menos, né, trazer ali alguma coisa de um âmbito de uma verdade dogmática. Muitas vezes isso se volta no sentido das pessoas dizerem que, bom, a gente está questionando ali um campo, mas querendo propor uma verdade, né, ou se colocando como uma verdade, ou tomando o Lacan como um grande outro, né, a gente também já ouviu isso, assim, de algumas pessoas, né, pois porque é isso, né, quando você se propõe a estudar um autor, né, é como se esse autor virasse ali um suprassumo, né, e tudo ali você vai trabalhar pelo viés desse autor, quando na verdade a gente também está nesse movimento de tentar fazer desatrelar, né, o autor da teoria, né. Então, assim, pra gente o que importa, até no outro dia também um colega questionou, né, que ele tem um relato ali de que Lacan teria dado um soco num paciente, né, e aí ele perguntou pra gente o que a gente acha disso, né, o que a gente acha de que Lacan, que é uma pessoa que a gente estuda, deu um soco no paciente, né, e nada, absolutamente nada na teoria de Lacan justifica isso, né, justifica que um analista dê um soco no paciente. E o que nos importa é a teoria, né, se Lacan ali fazia coisas né, translocadas às vezes, né, ele fazia algumas coisas ali que muitos analistas às vezes tentam imitar como um certo estilo, né, mas que isso não encontra, né, fundamento na teoria, isso não nos serve, né? Então o que importa para a gente é poder ficar do lado da teoria e não do autor. E aí o que importa para a gente, na verdade, eu acho que é uma proposta do Grupo Borda, né, é que a gente ali não está no âmbito de uma verdade, né, querendo ali colocar uma certa verdade, mas a gente está propondo a construção de um saber, e de um saber que parte das interrogações. Então, por exemplo, quando o PH diz, né, que na tese está se referindo ali a que um analista não se faz em 5 anos de análise, a gente não está dizendo que um analista se faz em 5 anos de análise. Não é porque a gente discorda de algo no sentido de questionar que a gente está dizendo o contrário, está afirmando o contrário. Não se trata disso, né? Ou a gente questionar ali qual é a função de uma análise pessoal dentro de uma formação, né? Dentro de uma formação teórica. A gente não está dizendo que a análise pessoal não serve para nada. Não significa isso, né? Então, questionar não é dizer o oposto. Questionar é sustentar uma dúvida que possa produzir, né, um saber que na verdade, pode abarcar ali uma quantidade, né, de perguntas, de questionamentos, né, muito maior, né, que esse saber possa nos abrir ali para uma clínica que é uma clínica ali diferente de uma clínica da responsabilidade, que, como o PH falou, né, é muito ali calcada, né, num saber jurídico, num saber de uma responsabilidade ali, né, que está muito em sintonia com o capitalismo, né? Então, a gente questionar e a gente propor um saber, né, diferente, no sentido ali de uma produção de algo que não há, né, que é da ordem da construção e não de uma verdade, eu acho que é isso que a gente está tentando ali, né? E aí nisso, enfim, né, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho, a gente está ali junto com outros colegas também, né, tentando pensar toda essa dimensão ali, né, e trazendo aqui um pouco para vocês disso, né, e seria isso. Lança aí, PH. Não, pois sobre isso que a Camila falou, né, já entrando aí nas minhas considerações finais também, a Camila falou dessa história de propor uma construção de saber a partir das interrogações, né? E eu acho que o exercício da leitura da tese aponta de alguma maneira para isso, né? Então, talvez, e aí por isso que a gente está de alguma forma indicando essa tese, né? Talvez seja interessante lê-la para justamente começar a se interrogar, né? E é muito interessante isso que a Camila falou também sobre a coisa de desatrelar teorias e autores, né?
Porque, de fato, quando a gente vai ler a tese, eu pelo menos e muitos dos colegas aqui do grupo discordamos de uma série de coisas que a Antônio coloca lá, né, sobre a psicanálise ou sobre outros pontos. Mas isso não quer dizer que nós devamos, por exemplo, pegar e jogar a tese fora, né? Porque é justamente isso. Existem pontos da tese que são interessantes, então vamos trabalhá-los, né? Existem interrogações que são interessantes, então vamos colocar isso para funcionar, né? Isso é se servir da teoria, né? É isso que constitui fundamentalmente alguém que está preocupado com essa dimensão de investigação, né? Porque senão a gente entra nesse personalismo tosco, né? Que, vamos dizer assim, está muito presente dentro da nossa comunidade, né? Então, é São Freud, é São Lacan, é São Násio, tem um monte de santo aí e não nos interessa isso. Não é porque o nosso grupo ele se constitui e de alguma maneira toma como base para muitos dos nossos postulados a teoria lacaniana, não é por conta disso que nós vamos até o fim com Lacan. Justamente porque, e aí eu lembro do Augusto, que é a frase clássica dele, né? O Lacan está morto. Então, se Lacan está morto, então a gente tem que pensar algumas questões que não estavam dadas quando Lacan estava vivo e que estão aqui de alguma forma nos acossando, né? Que estão aqui de alguma forma nos interrogando. Então o que é que a gente vai fazer para resolver isso? A gente vai aí pegar e fazer uma espécie de replicação daquilo que já foi feito? Não, né? Porque questões novas exigem, vamos dizer assim, respostas novas, né? Exigem uma maneira de pensar diferente. E nós aqui do Grupo Borda estamos abertos a isso. A gente está tentando propor alguma coisa. Não se trata tão somente de fazer uma espécie de denúncia generalizada, né? Então, acho que é isso. Se sirvam da tese como uma ferramenta para questionar, tá bom? Sim, isso é muito importante, porque, de fato, como o PH pontuou, o personalismo está muito presente no nosso campo e uma coisa que a gente fala também é que nos parece necessário menos autoria e mais teoria, né? Reforçando também que não estamos aqui numa postura, coisa que a gente já falou, né, de apenas crítica, mas de propor coisas, né? E você, Jéssica, manda pra gente aí. Acho que a tese é importante para a gente analisar as relações de saber e poder imbricadas nas escolas de psicanálise. Eu tenho uma frase do Foucault que eu gosto muito, que é: nem tudo é ruim, mas tudo é perigoso. Eu acho que é esse movimento que a Borda tem em relação à psicanálise. De diagnosticar possíveis perigos da nossa prática e saber que ela não está pronta ou elucidada, né? A tese ela surge como uma ferramenta de diagnosticar esses perigos. Voltando para o tema do caráter personalista que a formação do analista tem, ela diz que o analista ele deve ser iniciado e que os dispositivos de escola são uma tentativa de controle dessa relação particularista da formação das escolas, né? Ela também faz uma articulação que eu acho muito interessante da formação do analista com o cuidado de si, proposto por Foucault, né? Talvez a formação do analista passaria por esse cuidado de si e a análise ela seria uma técnica de si, né? A gente pode pensar talvez em algumas técnicas de si das sociedades antigas, como a homologia, que era o ato de manifestar uma verdade e como o sujeito aderia a essa verdade, né? A tese ela mostra que o passe poderia ser uma espécie de homologia, isso fazendo uma digressão que é minha, né? E seria o passe, nesse sentido, né, seria uma forma de que o analista tem de afirmar essa verdade para os seus pares.
Para os gregos, se trataria de um ato de fé, né? Para os psicanalistas, de uma verdade que surge através de uma experiência, que seria essa experiência do passe. Se a gente for pensar em outra técnica de si, existe também a exagorefsis, que para os gregos era um modo de dependência em relação ao mestre, uma maneira de conduzir o exame da sua própria consciência e dever dizer tudo que se passava no movimento dos pensamentos, né? Para os antigos, essa vigilância permanente sobre si mesmo, né? E os conselhos que o mestre dava ao sujeito e tal, ao indivíduo, era necessário para que esse indivíduo pudesse gerir melhor a sua família, a sua vida, ou então o seu governo, se por acaso fosse exercesse, né, um papel tal. Só seria possível ser um bom governante se você soubesse governar a si mesmo. Talvez, forçando um pouco a barra, a análise beba um pouco desse tipo de exame de si. Só seria possível analisar os outros, fazendo esse paralelo, né, com o governo, se você passasse pela análise pessoal, pela experiência da análise pessoal, como essa espécie de exame de si, né? Então, seria necessário dominar as suas paixões, isso através da análise, e para poder governar, né? Para poder analisar outras pessoas. E para fechar, eu queria ler um pequeno parágrafo aqui de um texto do Lacan, que eu acho que cabe, né, com o que a gente falou aqui no final. Está presente no Variantes do Tratamento Padrão, né, dentro dos escritos, página 326, né, um breve parágrafo. Esse rigor exigiria uma formalização, a nosso entender teórica, que não conseguiu satisfazer-se até hoje, senão ao ser confundida com um formalismo prático, ou seja, com aquilo que se faz ou que não se faz. Né? Retomando a fala da Camila de que perguntaram, né, sobre Lacan deu um soco no paciente, e aí, tá certo, errado, como é que é isso? Não só isso, mas diversas vezes perguntam, né, pode fazer isso ou não pode fazer aquilo? Fica-se atrelado a isso que o Lacan chama de formalismo barato por não se preocupar com uma formalização da teoria, né? Por não se preocupar com construir um saber calcado em algumas bases, né? E de novo, bases que o Lacan propõe são aquelas 4: linguística, lógica, topologia e antifilosofia, né? Então, que a gente possa começar a estudar mais isso, saber se servir disso, saber se servir da tese, como o PH amarrou aqui no final muito bem. Então eu acho que a gente pode ficar com isso. Quero agradecer mais uma vez a vocês ouvintes. Qualquer dúvida, questionamento, crítica, questões, enfim, podem mandar pra gente. Estamos sempre de portas abertas aqui no Grupo Borda, porque a gente acredita e parte da nossa proposta é que a gente possa de fato criar uma comunidade analítica. Então, para poder criar uma comunidade, a gente tem que poder debater, a gente tem que poder falar, olha, não concordo com o que você está apresentando por conta desses argumentos, ou então concordo, gostaria de conversar um pouco mais. É importante que a gente possa debater, que a gente possa levantar questões. E para levantar questões, a gente não pode ter resposta pronta para tudo, né? Então, a gente tem que se haver com a não garantia. Isso é muito importante. Mais uma vez, a tese vai estar aí na descrição do episódio e você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, né? Instagram e Facebook, @bordalacaniana. Também no nosso site, bordalacaniana.com. E um pequeno recado aqui para quem ainda está ouvindo. Em São Paulo, no dia 20 de junho, vamos ter um colóquio, né, com o psicanalista argentino Juan Manuel Martinez, onde a gente vai debater um pouco com ele algumas questões, como por exemplo a questão do obscurantismo na psicanálise lacaniana, a função do analista, e também o Grupo Borda vai apresentar sobre as dificuldades da produção teórica aqui no Brasil.
Se você quiser saber mais sobre isso, você pode acessar o nosso site, que lá tem a aba Eventos e você pode ler lá. Corra porque as vagas estão acabando. É isso, obrigado a todos, até a próxima.